primeiro lugar, quero agradecer a todos o convite como um dos sobreviventes daqueles que conviveram com o pessoal, com os formatadores do nosso Código Tributário Nacional, de que está sendo o convite, tendo vindo a queridíssima amiga, ministra Regina Helena, tendo na presença da mesa um não menos caro amigo, ministro Mauro Campos. Nós estamos juntos numa luta pela desburocratização do Brasil na Comissão do Senado. E é, portanto, uma alegria estar com diversos ministros, revendo queridíssimos amigos aqui presentes, e voltar nessa condição de um quase paraplégico a poder falar, brincando sempre que a cabeça ainda tem 20 anos, mas as pernas já têm 200, e por essa razão, com essas dificuldades, não podendo falar da tribuna. A ideia, quando a ministra Regina Helena convidou-me para falar, e vi pelo quadro dos conferencistas que nós teremos 4 conferencistas que conviveram com todos aqueles que formataram o Código Tributário Nacional, era trazer um pouco o que representou não só a formatação do CREA, a discussão do projeto de Rubens Gomes de Souza, mas a sua tramitação e, ao mesmo tempo, a sua permanência no tempo, como bem realçado pela ministra Regina Helena. Se nós examinarmos em matéria tributária, em que a legislação é extremamente instável, ter um documento que permanece há 50 anos com a sua espinha dorsal intacta, é porque, indiscutivelmente, foi feito por quem entendia de direito tributário. Eu dizia que, em alguns escritos, que era a época em que os juristas é que faziam os grandes diplomas brasileiros, e não os regulamenteiros em matéria de direito tributário. Por isso, nunca nenhum dispositivo foi considerado inconstitucional. Nós temos um código em que Rubens Gomes de Souza prepara um anteprojeto na década de 50, um grupo como Gilberto de Loacanto, Tito Rezende, Gerson Augusto da Silva, que nem era advogado, Amílcar de Araújo Falcão, Alcide Jorge Costa, que era sócio de Rubens Gomes de Souza, Carlos da Rocha Guimarães, eles que foram levando a Liomar Baleiro, posteriormente, ao ponto de o Instituto Brasileiro de Administração Financeira ter examinado, diagnosticado todos os problemas do anteprojeto de Rubens Gomes de Souza e preparado um anteprojeto muito mais modesto, muito mais tranquilo em nível de veiculação pelo Congresso Nacional, com um resultado que foi excepcional, porque com Eliomar Balieiro, o trabalho de Gilberto de Loacanto, que na última fase foi quem teve maior importância na promulgação do Código, nós tivemos esse diploma que tem a estabilidade de 50 anos. É interessante notar que Gilberto de Loacanto teve um papel extremamente importante na medida em que os 2 ministros, depois do movimento de 64, que comandavam a economia brasileira, Bulhões e Roberto Campos, eles eram ministros que tinham muita resistência aos advogados, aos juristas. Foi a época em que se inaugurou o predomínio dos economistas sobre os juristas na República Brasileira. Eles definiam as linhas. E Gilberto me contou, nós temos diversos livros escritos, Hugo também, os mesmos livros que escrevemos com Gilberto, também escreveu conosco, que quando ele levou o projeto e foi discutir com o Bulhões, e o Bulhões dizia, preciso disso, preciso daqueles, não pode, isso fere a Constituição, não temos ainda um texto constitucional novo, mas a Constituição anterior ainda foi recepcionada, apesar dos atos institucionais, que o Bulhões teria dito para ele, mas, Gilberto, como é que se pode fazer
uma reforma no Brasil com os juristas atrás. Eles só atrapalham. Nós não podemos fazer nenhuma veiculação econômica que possa dar resultado com tudo sendo inconstitucional. Apesar disso, o Gilberto conseguiu convencer, e foi exatamente no governo de Castelo Branco que nós tivemos a aprovação, em 1966, do Código Tributário Nacional. Se o senhor examinarem o código, a sua conformação, é um código em que nós temos o sistema tributário colocado de início e os princípios gerais, as normas gerais, como segundo livro. Parece até incongruente que aquilo que deveria orientar e que deveria ser o principal num código, que seriam os princípios gerais, as normas, aquilo que condicionaria a conformação de toda a legislação tributária, viesse em primeiro lugar, e não o sistema que seria conformado através desses princípios, dessas normas, dessas regras, que, enfim, perfilaram o Código Tributário Nacional. Mas eles entendiam que era importante o sistema, porque é o sistema que condicionaria a formatação de os princípios, definições de obrigação tributária, o processo administrativo, o lançamento, os institutos próprios de direito tributário que vieram no título segundo. E essa é a razão pela qual a discussão que se colocou afastou de início a possibilidade de se colocar primeiro o título segundo como título primeiro e o título primeiro como título segundo. Se nós examinarmos, inclusive, a luta que pretenderam com a emenda constitucional número 18, que antecede o Código Tributário em 1965, em que eles já lançam todas as sementes do Código Tributário Nacional, nós vamos verificar que, efetivamente, tinham a ideia de uma lei complementar que seria a conformação do Código, mas não tinham a instrumentação jurídica, à época, a falta da Constituição de 67, que veio definir as linhas da importância da lei complementar. E é interessante notar, tivemos homéricas discussões, acompanhou, Hugo, essas discussões que tinham um saudoso amigo, Regina Helena também, que era Geraldo Taliba, que não aceitava a eficácia da lei complementar. Mas a verdade é que Gilberto, Carlos da Rocha Guimarães, Aliomar Baleiro, aqueles que prepararam o Código, entendiam que um diploma como o Código teria que ter uma força superior à de qualquer legislação extraordinária, federal, estadual ou municipal. E é interessante notar que, quando ganha eficácia de lei complementar, em 1967, atinge o que foi a meta de todos os pais do Código Tributário Nacional, no momento em que idealizaram ter um sistema tributário no Brasil. E se os senhores notarem o Código Tributário Nacional, quando tivemos o processo constituinte de 88, nós tivemos esse processo constituinte também organizado, à luz daquelas diretrizes dadas pelo Código Tributário Nacional. Eu participei, e Hugo também, de audiências públicas para a subcomissão de tributos para discutirmos o sistema. E é interessante notar como o espírito do Código Tributário Nacional terminou condicionando o capítulo do sistema tributário, que vai dos artigos 146 a 156, embora se coloque no sistema 157 a 162, é matéria de direito financeiro e não de direito tributário. E se os senhores notarem, os constituintes foram absolutamente fiéis ao espírito dos legisladores do Código Tributário Nacional. Eles adotaram aquilo que eles pretenderam de dar uma importância notável à lei complementar. Consideraram que a legislação tributária, o sistema tributário, aquilo que nortearia
tudo aquilo que seria feito, que seria produzido pelas diversas entidades federativas nas 3 esferas, deveriam estar condicionados pelo espírito do Código Tributário. Tanto é que, no artigo 146, a darem à lei complementar a importância de definir todo o sistema, passando a ser uma lei mandamental para todas as legislações ordinárias, como uma espécie de moldura no qual os legisladores ordinários poderiam trabalhar, deram a importância que se pretendeu desde os pais do direito tributário na década de 60. É interessante um fato curioso. Como eu participei da Assembleia Nacional Constituinte em audiência pública, acompanhei quase que diariamente com Dornelles, com Paturi, com Fernando Bezerra, de Pernambuco, a evolução na subcomissão. Um fato curiosíssimo. O Dornelles me mandava, na época não havia, ministro Mauro, e-mail, havia apenas fax, tudo por fax. Eu recebo, quando a subcomissão aprova o sistema tributário, eu recebo a definição do que a lei complementar poderia dizer em matéria tributária. Ele dizia: a lei complementar disporá sobre... Eu liguei para o Dornelles, velho amigo, companheiro de muitas lutas, membro do Instituto dos Advogados, aqui fala a vocês um velho de 81 anos, um velho advogado provinciano. Liguei para o Dornelles e disse: Dornelles, você acaba de incinerar metade do Código Tributário Nacional. Eu disse: por que, Ives? Ele disse: não, é muito simples. Você diz lei complementar disporá. Ao colocar disporá, só essas hipóteses, números cláusulos, é que serão objeto de lei complementar. Tudo no resto do Código Tributário que não for dentro desse quadro que vocês criaram, poderá ser alterado por lei ordinária. Disse: mas não foi essa a intenção. Disse: se me permite uma sugestão, vamos transformar números clausos do Constituinte numa lei exemplificativa e põe o seguinte, apenas um advérbio: lei complementar disporá especialmente. Ele disse: vou adotar. E vamos dizer que foi da da redação. Ele colocou. Depois nós contamos isso até de uma forma brincalhona num programa do Ferreira Neto, como se salvou o Código Tributário Nacional com um advérbio depois de já ter sido aprovado pela subcomissão. Mas o importante é que colocaram como lei complementar esta lei que serviria, e foi a grande divergência que eu tive, um dos maiores talentos que nós tivemos no campo do direito tributário, na história do direito tributário brasileiro, foi Geraldo Tataliba, que nunca aceitou que a lei complementar pudesse ser lei que pudesse também ordenar a produção legislativa de estados e municípios. E conseguimos que fosse consagrado na Constituição. Hugo, eu e outros que também se manifestaram em audiências públicas de um dia inteiro, e salvou-se dessa maneira o Código. Mas os aspectos interessantes que tivemos na conformação do Código. Se nós analisarmos determinadas definições que foram colocadas no Código Tributário Nacional, nós vamos verificar a importância dessas definições. Por exemplo, a definição de impostos, ela é intocável, como um tributo não vinculado. Não há necessidade de uma definição na Constituição. Disse eu na Constituinte que não havia necessidade de definição de taxa, sim, necessidade de definição de contribuição de melhoria, sim, mas de impostos já havia definição do Código. É um tributo não vinculado e, realmente, se os senhores ignorarem, na Constituição, no artigo 145, os impostos não têm definição, as taxas e a contribuição de melhoria, sim. Mas uma outra tese, que eles não estavam tão convencidos, porque, à época, antes do Código Tributário Nacional, quando se discutia se as contribuições, que eles chamavam, ou parafiscais, não seriam tributos, por isso é que a definição do artigo 5º
de impostos, taxas e contribuição de melhoria, e que as contribuições passaram, toda a doutrina internacional caracterizava como tributo não a parafiscalidade, mas tributação própria. Nós conseguimos, aqueles que fizeram a audiência pública, que aceitasse a tese das 5 espécies tributárias. Se os senhores pegarem o sistema constitucional brasileiro, no título 1º, são 3 princípios gerais, das espécies tributárias, que são 5, da capacidade contributiva vinculada às limitações constitucionais e, ao mesmo tempo, da lei complementar. Princípio fundamental para a manutenção do direito tributário. Como se pode admitir o direito tributário num país continental como o Brasil, se nós não tivéssemos uma lei mandamental de nível hierárquico superior, que eu sempre defendi, e defendi isso na Constituinte, porque tudo aquilo que é colocado na lei complementar condiciona a produção normativa dos entes tributantes inferiores. Vale dizer, a lei complementar não é uma lei da União, é uma lei que é emprestada, a União empresta o seu corpo legislativo para a Federação, a fim da Federação produzir a legislação que vai condicionar a produção legislativa inferior. Quando eu digo inferior, eu não estou querendo diminuir, porque eu utilizo a expressão considerando o seguinte: a lei complementar pode definir esquadros, a lei ordinária não pode combater aquilo que a lei complementar definiu. A lei complementar não pode criar nada que não esteja na Constituição. Ela interpreta a Constituição, ela torna a Constituição viável. E é interessante notar determinados aspectos que foram colocados com muita clareza a partir desse princípio de lei complementar. Exemplo típico das limitações constitucionais do poder de tributar. Numa das minhas teses unitárias, nem minoritárias, mas unitárias, que só eu que defendo, é difícil encontrar outros, eu sempre parti do princípio de que nós temos, em nível de lei complementar, a necessidade de que determinadas rejeições próprias do sistema tributário sejam reconhecidas constitucionalmente. Minha tese de doutoramento, que foi das teses unitárias, foi de que a norma tributária é uma norma de rejeição social. Eu parti do princípio de que não é que ela não seja necessária, a norma tributária, mas ela é de rejeição social, que sempre o Estado cobra mais do que o necessário para atender às necessidades do cidadão e os próprios interesses, inclusive dos detentores do poder. Mostrava eu que aquele debate entre Carlos Cóssio e Hans Kelsen, no qual Kelsen dizia que a norma sancionatória era fundamental, a primeira norma primária, e a norma secundária era a norma de comportamento, de conduta, que Cóssio, ao contrário, dizia que a endonorma era a norma de conduta, e a norma sancionatória era a norma secundária, aplicável aos casos patológicos. Minha tese de doutoramento eu procurei mostrar que os dois tinham razão. Não era uma conciliação política feita no Congresso Nacional. Os dois tinham razão, dependendo da natureza da norma. Se a norma fosse de aceitação social, quem tinha razão era o Cóssio. Todos cumpririam, independente de sanção. Se a norma fosse de rejeição social, ninguém cumpriria sem a sanção. Das normas de aceitação social, direito à vida, se dissesse que todos poderiam assassinar pessoas e que não haveria sanção, nem por isso nós faríamos dos brasileiros uma coletividade de assassinos. Mas se, por outro lado, nós disséssemos que só vai pagar tributo quem quiser, a queda da receita seria monumental. Que todos têm a sensação que a carga tributária em si, ela tem uma carga desmedida, representada, evidentemente,
pelo aspecto da utilização dos detentores do poder de recursos, inclusive para a corrupção. Nós temos visto ultimamente na Operação Lava Jato como o dinheiro foi malbaratado indevidamente nessa República. Ora, nesta tese de rejeição social, defendi eu na Constituinte que as limitações constitucionais ao poder de tributar teriam que ter um capítulo próprio, não poderiam ficar com artigos dispersos. Se era uma norma de rejeição social, o sistema tributário, quando põe limitações constitucionais ao poder tributário, homenageando a Leomar Baleiro, o que está dizendo é o seguinte: o poder tributário, se não tiver limitações, ele é abusivo, ele termina ultrapassando a legalidade, ele termina sendo injusto. E nós tivemos no sistema tributário, na Constituição, além dos 3 princípios a que fiz menção, toda uma seção dedicada às limitações para só depois os impostos da União, dos Estados e dos municípios. Ora, isto foi colocado pelos pais do direito tributário. O próprio Leomar, que foi quem alcunhou a frase de limitações constitucionais ao poder de tributar, e através da lei complementar, que representava o Código Tributário Nacional. E vou dar um exemplo. Talvez este seja aquele que hoje mais preocupa escolas e hospitais. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a educação e para a saúde. Quando os pais do Código Tributário Nacional fizeram o Código Tributário Nacional e colocaram os requisitos para gozar de imunidade no artigo 14, que são os requisitos essenciais para gozar de imunidade, o que eles fizeram foi dizer o seguinte: como o Estado dá a essas instituições recursos que seriam de tributo, que eles não serão obrigados a recolher, se os Estados estão dando, nós queremos, em contrapartida, que essa educação seja feita de acordo com esses termos. Não dá benefício aos detentores das instituições de ensino de saúde. Estão todos no artigo 14. O Estado dá a imunidade e os contribuintes fazem para a sociedade aquilo que o Estado deveria fazer com os nossos tributos não faz, complementando a atividade do Estado na saúde e na educação. Este é o sentido, está no artigo 14. Foi isso que os pais do direito tributário preveram. Foi isso que a lei complementar definiu. Agora, no momento em que lei ordinária cria requisitos, modificando completamente e passando para interpretações coniventes e convenientes do que representa a lei a que faz menção nas limitações constitucionais ao poder de tributar, o dispositivo que diz nos requisitos definidos por lei, e diz, não, esta lei não é lei complementar, é lei ordinária. Ora, se o artigo 146 declara que lei complementar definirá as limitações constitucionais ao poder de tributar, sem qualquer exceção, esta lei só poderia ser lei complementar, não poderia ser lei ordinária. Agora, ministro Campbell diz, mas não há o adjetivo complementar, está o substantivo sozinho. Pergunto o seguinte, então, todos os poderes impositivos poderiam criar seu conceito de imunidades, qualquer lei? Vem a União e diz, não, não pode, só a lei federal. Ora, não há o adjetivo federal. E quando o Constituinte desejou o adjetivo federal para leis ordinárias que obrigassem estados e municípios, colocou? Como é que está na competência concorrente? Como é que está na competência concorrente quando a União, através de lei ordinária, ela define matérias de competência de estados? Parágrafo 3º do artigo 24. Lei federal. Se está escrito lei federal,
falta o adjetivo federal. Se falta o complementar, falta o federal. Mas o complementar não é necessário porque o 146 coloca. E o federal é necessário porque, numa matéria que seria de competência exclusiva do legislador complementar, pretendem dar uma competência do legislador ordinário. E quando se fala requisitos, são requisitos essenciais. Eu não posso dizer que hospitais têm que dar 60%, isso é requisito essencial, ou 20%, as educações é requisito essencial, por lei ordinária. Se acham que a lei complementar é insuficiente, façam uma nova lei complementar. Mas os pais do direito tributário tinham percebido que era essencial. Diz o seguinte: quem quiser prestar serviços públicos através de instituições de educação e de ensino não vai poder receber nada. E nós damos em contrapartida a renúncia fiscal. Esse é o sentido. Agora, quando dizem pode haver um propinoduto, eu digo, isso é matéria de polícia, não é matéria de legislador. Tudo aquilo que representar corrupção, tudo aquilo que representar desvio, tem que ser punido. Esta punição é que tem que se fazer, mas não atingir santas casas, etc., com uma interpretação conivente, que os nossos autores do Código não pretenderam. Mas vou avançar um pouco naquelas lembranças desses 50 anos do Código. Rubens Gomes de Souza dizia o seguinte: Gilberto, com o ICMS, nós vamos acabar com a guerra fiscal do IVC. Um gênio como o Rubens Gomes de Souza, que indiscutivelmente foi uma das maiores autoridades que nós tivemos, ele tinha certeza com que a adoção do ICMS, na época o ICM, no Código Tributário, acabaria a guerra fiscal. Ele mesmo ficou surpreso com o que foi acontecendo. A guerra do IVC era uma guerra de carmelitas descalças ao lado do que nós temos hoje. Não se pode comparar com aquilo que nós temos com violações permanentes, diárias, de todos os estados. E o que é um aspecto interessante, ministro Mauro Campbell, e que me impressiona, ministra Regina Helena, todos os estados hoje estão batendo nas portas do presidente da República, pedindo recurso, porque nós estamos falidos. Mas deram incentivos fiscais contra a lei. Instalaram empresas que não pagam ICMS. Criaram uma descompetitividade nacional monumental. E agora dizem, olha, como nós não cobramos impostos daqueles que nós trouxemos para cá, os senhores têm que nos auxiliar, apesar de terem gerado, e o Supremo permanentemente declarar que é inconstitucional tudo aquilo que for feito sem a autorização completa do CONFAS. A única exceção foi para o Estado do Amazonas, que, aliás, diversas vezes defendi perante o Supremo Tribunal Federal, o Estado do Amazonas, o artigo 40, que permitiu o desenvolvimento de uma região importantíssima, numa época em que os olhos gordos de todas as nações pretendiam transformar aquilo num espaço universal e não num espaço brasileiro. No resto, teria que se cumprir aquilo que está nas ilusões da Lei Complementar 24. Rubens Gomes de Souza acreditava que ele solucionaria o problema do IVC com o ICM. Até os gênios erram. Até os gênios erram. E nós temos, desde o início, a dificuldade. Os artigos 42 a 52 não chegaram a entrar em vigor. O decreto-lei 406 imediatamente dá uma solução, e depois o 834 para o ISS. Nós tivemos 71 a 73 também completamente alterados, porque nós não tínhamos tecnologia em nível de implantação do regime da não compensação de tributos. Tínhamos uma experiência isolada, que era do imposto de consumo de 1958. Mas o imposto de consumo não oferecia problema nenhum, porque era um imposto federal. A compensação no imposto federal
permitia tranquilamente que essa compensação se desse sem nenhuma descompetitividade. E nós tivemos, com o ICM, uma descompetitividade que, enfim, hoje tem sido um dos elementos de descompasso das finanças de todos os estados. Secretários de estados, por exemplo, o secretário do Paraná, eu posso dizer isso porque ele me autorizou repetidas vezes em palestras, ele me dizia: Ives, nós éramos também daquela comissão do Senado, nomeada pelo presidente Sarney, o Hawley, e ele tinha nomeado em 2012 uma comissão de 6 meses para tratarmos da guerra fiscal e de problemas. Estava, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, Fernando Rezende, Paulo Bastos Carvalho, Nelson Jobim, Everardo Maciel. Nós trabalhamos lá e o Raul dizia: vocês têm que encontrar uma solução, porque eu não sou secretário de Finanças. Quem são secretários de Finanças são as empresas que dizem: os senhores me dão esses benefícios, se não derem, eu vou para aquele estado ou para o outro. Nós não fazemos mais política. Eu entendi, inclusive, que a unanimidade do CONFAS representava uma cláusula pétrea na Constituição. Uma cláusula pétrea porque, no momento em que eu não tenho autonomia financeira, eu estou atingindo a própria federação. E no momento em que os estados não fazem política, e os estados vivem brigando entre si, tendo debates e levando a concorrência de um estado para o outro, e o estado que dá o incentivo fiscal faz com que o seu produto seja mais competitivo que o outro no outro estado, gerando, portanto, aquilo que o Supremo tem procurado atalhar, mas não tem conseguido. E a súmula 69, redigida pelo ministro Gilmar Mendes, até hoje não foi aprovada, mas que poderia, mediante reclamações, solucionar. Tudo isso demonstra de que, efetivamente, o problema que Rubens imaginou no Código do ICM se transformou, de rigor, num dos grandes problemas, porque o ICM é um imposto de vocação nacional, que, ao ser regionalizado, gerou toda a série de problemas. Vou continuar com mais 2 ou 3 considerações sobre o valor do Código Tributário Nacional, porque parece que eu tenho vento, não tem perguntas. Não tem. Então, a outra consideração que me parece extremamente importante na forma como eles idealizaram esta conformação. Certas definições. Quando se fala, por exemplo, no Código Tributário Nacional, que nós temos a obrigação tributária constituída de tributo e penalidade, no artigo 113, e que condiciona toda a produção do crédito tributário do artigo 139 para o lançamento no 142, não se percebe o seguinte, que aquela caracterização que eu apenas pus na tese, mas que eu entendia que estava no subconsciente daqueles que definiram o Código Tributário Nacional, era de que a norma é de norma de rejeição social. Veja o seguinte: o que é obrigação tributária? 113. Tributo e penalidade. Os dois são obrigação tributária. Quando o contribuinte faz o papel de administrador, o contribuinte, ao fazer o papel de administrador, fazendo as suas escriturações, sendo obrigado a seguir as orientações fiscais, o que nós temos? Nós temos obrigações acessórias que ele deve cumprir. E no momento em que ele deixa de cumprir a obrigação acessória, se tiver uma penalidade, ela se transforma automaticamente em obrigação pecuniária, aceitando, portanto, a teoria de que a obrigação tributária em si implica em tributo e penalidade, não obstante a definição que eles colocaram muito bem no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas quando vem o crédito tributário no 139, definições que permanecem até hoje, a obrigação tributária ela surge
a genialidade da sua concepção no momento em que ela nasce pelo fato gerador da obrigação. A hipótese de imposição. Essa obrigação, quando nasce, o fisco pode não ter conhecimento nenhum daquilo que nasceu. Alguém que importa contrabandeado, alguém que deixa de pagar o imposto de renda, faz uma determinada operação e o fisco não tem. Mas a obrigação do 113 já nasceu. O que diz o 139? Que o crédito tributário, que é a entrada no campo da administração pública, da obrigação tributária, portanto, quando o fisco toma conhecimento, a obrigação tributária, em nível de lei complementar, essa obrigação tributária passa para o universo financeiro, o universo administrativo, e a partir daí é que nós temos o lançamento. Temos o processo administrativo do lançamento. O que vale dizer, tiveram eles a concepção da importância da obrigação tributo e penalidade, do crédito tributário com a mesma natureza da obrigação, mas só se transformando em algo realmente tactável e, por essa razão, punido pela prescrição e decadência no momento em que entra no universo administrativo. Esses dispositivos continuam intactos 50 anos depois. Não temos nenhuma necessidade de modificação. Os próprios conceitos de decadência e prescrição, que passamos a ter considerado no Código Tributário Nacional, são conceitos perfeitos se interpretados adequadamente, como fizeram os pais do direito tributário. O 173 hoje, porque os 7 anos da declaração, do lançamento por declaração, evidentemente foi se perdendo importância em função da era da informática, em função das modificações, continua excepcionalmente no Código. Mas o 150, parágrafo 4º, soluciona o problema de todos os lançamentos por homologação. Só de se verificarem, esses artigos não foram mudados, tal a importância do Código Tributário Nacional. Agora, me parece, o segundo ponto que me parece relevante trazer à consideração dos senhores. É evidente que nós precisamos de uma determinada reforma tributária. Essa reforma tributária ela terá que passar em nível de sistema constitucional, em nível de sistema de legislação complementar e também em nível de legislação ordinária. Eu estou convencido que pensar em reformas e manter estruturas ordinárias criadas à margem do Código Tributário Nacional, fazendo com que se torne difícil o próprio cumprimento das obrigações pela multiplicação de obrigações que vão surgindo, faz com que o problema não seja do Código Tributário nem da Constituição. Vejam o seguinte, os senhores, a lei complementar do 146, os princípios fundamentais do 145 a 149, antes de todas as alterações que o governo foi fazendo. A criação da COFINS para tentar viabilizar o fim social. As necessidades do erário que vão fazendo com que tenhamos remendos de tudo quanto é lado em toda a legislação ordinária. E as legislações que incidem em matéria tributária sobre tributos indiretos, que são tributos muito menos complexos na sua natureza que os tributos diretos, por exemplo, o imposto de renda, nós temos legislações as mais conflituosas possíveis. Quando vemos, por exemplo, a legislação de PIS e CONFIS, é uma coxa de retalho, princípios que convivem de não compensação com compensação, dificuldades incríveis e legislação que é utilizada para toda espécie de soluções, e principalmente soluções arrecadatórias ou certos benefícios, às vezes contestáveis até em matéria de economia. Isto é mal do Código Tributário Nacional? Não. O Código tem os seus princípios fundamentais.
Nós precisaríamos simplificar a legislação ordinária. Nós poderíamos fazer verdadeiras revoluções, como o Everardo fez, no momento em que introduziu, por exemplo, o lucro presumido, quando ele diminuiu-se o problema do imposto de renda, da correção monetária dos balanços. De rigor, não são os princípios gerais do Código que norteiam a legislação ordinária que fará. Então, nós temos que fazer realmente uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que, a meu ver, pode começar na legislação ordinária para não modificar a estrutura do Código Tributário Nacional e não vejo com tanta necessidade mexermos no sistema tributário na Constituição. Sempre que se mexe no sistema tributário na Constituição, como eles fizeram na questão de contribuições, que era extremamente simples, no 149, e depois foram criando hipóteses, ou como fizeram no ICMS, que vão criando problemas cada vez maiores, sempre trazem mais problemas na sua realização ordinária do que teríamos. Mas eu gostaria de concluir com uma terceira observação, e essa que me parece mais importante. Hoje eu estou convencido de que o grande problema brasileiro está sendo em desburocratizar, e o ministro Campbell preside a Comissão de Desburocratização do Senado Federal. Eu sou um modesto participante da comissão. Na prática, eu estou convencido que, se nós não partirmos rapidamente para uma desburocratização, principalmente no sistema tributário, nós não vamos avançar. Ficarão os senhores da secção pública acumulados de processos, discutindo todos os pontos e vírgulas de leis que são mal feitas, se haveria ou não possibilidade de incidência nessa ou naquela hipótese, quando o problema seria de simplificação de legislação. Um processo de simplificação de matéria tributária, como, aliás, já temos alguns projetos. Eu tenho a impressão que é o primeiro grande caminho para simplificar e gerar competitividade no Brasil. Eu presido o Conselho Superior de Direito da FEComércio, em São Paulo. Temos ex-ministros do Supremo, do STJ, que são também conselheiros. Nosso próprio presidente Michel Temer era conselheiro antes de ser vice-presidente da República. E nós estamos tentando mostrar que a competitividade, quando chegam investidores do estrangeiro e que encontram no sistema tributário o grande inconveniente da evolução brasileira, que só a desburocratização, sem mexer em alíquotas, já seria um avanço monumental. Os senhores veem o seguinte: a OCDE, em 2012, apresentou seu último relatório sobre a carga tributária dos diversos países. Os Estados Unidos tinha uma carga tributária de 24%, Coreia do Sul de 24%, México de 19%, Japão e Suíça abaixo de 30%, Alemanha 36% e o Brasil 35,71% nos critérios da OCDE. Como é que nós vamos ganhar competitividade? Coreia do Sul, 24%. José Pastore entrou numa fábrica de produção de automóveis da Hyundai, na Coreia, e ficou espantado quando viu um carro ser produzido em 57 segundos. E quando perguntou, mas é tudo automatizado, os senhores não têm um empregado, a mão de obra aqui, os senhores devem ter problema social gravíssimo. Ele disse, não, vem para o nosso departamento de tecnologia. Encontrou 10 mil engenheiros no departamento de tecnologia da Hyundai. Quer dizer, quando nós precisamos de investir em educação, saúde, precisamos dar competitividade, a burocratização cresce de uma forma que dificulta o próprio entendimento dos conselhos que um jurista pode dar para um cliente. Antigamente se podia dizer, o senhor pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Hoje diz, talvez o senhor possa fazer isso, mas não se garante, porque não se tem a certeza absoluta. Então, me parece que esta reforma
que é a reforma fundamental. Queria trazer para os senhores, ao lembrar, como um dos sobreviventes do Código Tributário Nacional, que o sistema tributário deveria ser mexido no mínimo possível. O Código Tributário Nacional tem os seus dispositivos aí, na essência, na espinha dorsal, devem ser conservados, porque é o que ainda dá estabilidade. E nós precisamos fazer reformas fundamentais em relação à legislação ordinária, porque é este código, com 50 anos, com toda a instabilidade que temos na legislação brasileira, no campo dos tributos, da União, dos Estados e dos municípios, que ainda tem dado uma certa garantia, uma certa estabilidade a contribuintes e aos poderes. E é por essa razão que eu tenho a impressão que, num seminário como esse, nós deveríamos não só elogiar o projeto, o processo que levou à produção do Código Tributário Nacional, não só fazer com que o Código seja preservado naquilo que tem de essencial, mas pensarmos seriamente, impressionarmos seriamente o Congresso e os poderes, que são os poderes impositivos, de que a verdadeira reforma terá que se fazer através de legislação ordinária e de simplificação num primeiro passo. Porque só aí podemos pensar, com essa própria competitividade que se dará, a dar ao país a capacidade de sair dessa crise em que estamos desnivelados, os piores países do mundo em nível de crescimento de PIB, e só superior a uma Venezuela ou países desse nível. Então, isso que eu queria trazer. Diploma que resiste 50 anos, diploma que é para ficar. Espinha dorsal, sim, modificar a periferia, mas temos que pensar não em reformas fantásticas do ponto de vista constitucional, mas reformas pontuais do ponto de vista ordinário, que é a única coisa que nos permitirá efetivamente sair da crise. Muito obrigado.